Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia comigo, professora Ana Isabel, e com o intérprete Dudley. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Então, gente, para a gente começar, eu trouxe essas imagens aqui para vocês, que mostram aqui motorista de ônibus em linha que passa pelo centro de São Paulo em 2016, um catador recolhendo material reciclável em Governador Valadares, em Minas Gerais. Aqui a gente tem uma funcionária em linha de montagem de indústria de equipamentos eletrônicos para a área de saúde em Londrina. E a gente tem aqui os trabalhadores em fila para se inscreverem em uma vaga de emprego em Porto Alegre. Ou seja, tudo isso aqui, né, a gente tem relações, a gente tem o trabalho, né, a busca, no caso aqui, o trabalho em si, e aqui a busca de um trabalho, né? Então, os seres humanos, eles são capazes de se adaptar a as regiões, né, do planeta e as suas características, o clima, o relevo, o tipo de solo, e para isso eles produzem os diversos tipos de bens e materiais que possibilitam essa adaptação. Então, para produzir esses bens, são necessários vários recursos obtidos por meio da exploração e da transformação da natureza. Ao fazer isso, as pessoas estão executando uma atividade fundamental para a sua sobrevivência, o trabalho. Então, essa busca, né, essa transformação da natureza, né, essa exploração e transformação da natureza é o que a gente vai chamar de trabalho, né? E aí, nossa aula hoje, nós vamos falar sobre o trabalho e essas relações de trabalho. Para a gente começar, a gente tem aqui, ó, o trabalho é o meio pelo qual as pessoas modificam a natureza, constroem o espaço geográfico e se desenvolvem. No trabalho, permite às pessoas satisfazer as suas necessidades em relação à alimentação, ao vestuário, à moradia, ao transporte, à educação, à saúde e ao lazer. Por quê? Porque o trabalho, né, ele permite que as pessoas elas recebam pela atividade que exercem, e aí, ao receber, elas vão, né, tentar satisfazer essas necessidades essas necessidades de alimentação, de vestuário, de moradia, né? Então, dependendo do trabalho, essas necessidades elas vão ser todas serão atendidas. Dependendo do trabalho que a pessoa exerça ou da falta do trabalho, essas necessidades elas não vão ser atendidas. Aqui a gente tem as relações de trabalho, né? Ao se desenvolver uma atividade produtiva, as pessoas estabelecem relações entre si. Ou seja, ao ter um trabalho, né? As pessoas elas vão ter as relações entre si. Elas podem ser a dona, por exemplo, um dono de uma fábrica. Ele vai ser responsável, né, por gerir aquela fábrica, enquanto vão ter várias outras pessoas que vão trabalhar, né? Principalmente nas sociedades industrializadas. A gente tem aqui as sociedades industrializadas essa característica, né, de uma pessoa que vai ser a pessoa responsável, vai comandar aquilo ali, e as outras pessoas que vão trabalhar e vão gerar lucro para esta pessoa aqui, né? A quantidade e variedade dessas relações são enormes, né? Vai variar bastante essas relações de trabalho, como elas vão acontecer, dependendo do estabelecimento, né? De onde é que acontece. Hoje, cada vez mais com o uso da tecnologia, essas relações de trabalhos, elas têm mudado muito, a gente já vai falar sobre isso mais para frente. As relações estabelecidas em virtude do desenvolvimento de atividades produtivas acabam formando um grupo importante das relações sociais. É exatamente isso aqui. As relações estabelecidas, né, elas vão favorecer um grupo, né, e isso também vai fazer com que haja uma desigualdade de renda, né? Onde as pessoas, geralmente, que têm menor condições, elas vão trabalhar para tentar atender aquelas necessidades que a gente acabou de ver, né? E enquanto que outras pessoas que já vão, né, ser dona de determinados estabelecimentos, elas vão utilizar
desse trabalho dessas pessoas para obter mais lucro, né, e conseguir atingir aquelas necessidades que a gente acabou de ver de uma forma mais fácil, né? Isso é uma característica do capitalismo, né? Do que a gente vocês vão estudar mais para frente sobre isso, né? Mas é uma característica própria dos sistemas capitalistas, das sociedades capitalistas, onde a gente vai ver a concentração de renda, uma grande quantidade de dinheiro na mão de poucas pessoas, e enquanto que muitas pessoas vão ter pouco dinheiro e vão trabalhar para essas pessoas aqui, né? Isso a gente vê muito nessas relações de trabalho. A gente tem a divisão do trabalho, que é onde a gente tem as divisões das tarefas e das funções. Por exemplo, tem operários que produzem bens, outros vão supervisionar a produção e por isso recebem um rendimento. Os donos da empresa ficam com lucro, como eu acabei de falar com vocês. Os rendimentos dos empregados geralmente são chamados de salário, varia conforme a tarefa ou a função exercida pelo funcionário da empresa. Geralmente, né, nessas empresas a gente tem o grau de instrução, né? As pessoas que vão trabalhar, os operários que vão compor aquele chamado chão de fábrica, são com menor grau de instrução. Depois a gente tem os supervisores, que têm um grau maior de instrução e vão supervisionar aquele pessoal. Aí vai ter o pessoal da RH, enfim, quanto mais, né, conhecimento se tem, mais cargos dentro dessas empresas, as pessoas, cargos diferentes, com um salário maior, as pessoas, elas vão ocupar. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, quando eu dou aula, né, principalmente no presencial, quão importante vocês, jovens, se capacitarem, né, estudarem, se capacitarem para cada vez mais ocupar espaços maiores dentro da sociedade. E, para a gente finalizar, vamos falar sobre o subemprego. Essa temática de trabalho ela é bem extensa, certo? Então, eu estou pontuando algumas questões aqui, né, que provavelmente vocês já discutiram em sala de aula. Então, o subemprego acontece, né, em países como o Brasil, que tem um número muito grande de gente, né, de muitas pessoas que vivem em condição de pobreza e aí essas pessoas elas não têm escolaridade e formação adequada, não conseguem um trabalho fixo e aí acabam exercendo essas atividades que são chamadas de subempregos, né? São aquelas atividades de pequenos serviços temporários ou eventuais, como concertos, reformas em residências, vendas de mercadorias em ruas, lavagem de automóveis, serviços temporários nas plantações de propriedades rurais, né? Esses serviços aqui que acontecem, né? Lavagem de automóveis, esses serviços, né, que vão ser por um determinado período, eles não assinam a carteira, né, os rendimentos das pessoas que vão sobreviver dessa atividade de subemprego, elas vão ser muito incertas, né, não tem garantia trabalhistas, não tem direito a férias, não tem 13º, né, então se a pessoa ela não consegue vender, por exemplo, em um caso de um vendedor de frutas, se ela não for trabalhar naquele dia, o seu rendimento ele vai ser incerto, né? Os rendimentos das pessoas que sobrevivem das atividades de subemprego, eles são incertos. E uma crescente que a gente vê muito esses motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo também, cada vez mais, né? Eles têm crescido, eles não estão, pessoas que não encontram emprego nas suas áreas, acabam, né, indo para trabalhar dessa forma, ou mesmo pessoas que não tiveram instrução e vão trabalhar nesses empregos, né, de Uber, de entregadores, e aí esses empregos eles dependem muito só da pessoa, não são garantidos, né? São empresas, são franquias que funcionam no mundo todo, mas não são garantidos 13º, não são garantidos um salário fixo, né? Como tem, por exemplo, para quem trabalha no comércio, recebe um salário fixo e mais uma participação de acordo com as vendas. Esse pessoal, eles só ganham dinheiro equivalente ao dia que trabalha,
né? E aí, se adoecerem, eles não têm nenhuma garantia, né? Se eles faltarem o trabalho, se algum membro da família precisar adoecer e precisar do acompanhamento, eles não vão ganhar dinheiro naquele dia. Então, é um emprego que só vai depender deles, né? E é um emprego que a gente vê muito acontecendo aí em Santa Cruz, né? As pessoas, elas vão trabalhar com a costura, né? Não assinam carteira, não tem nenhum direito adquirido, vão costurar e quando adoecem que não vão naquele dia, o salário no fim, o dinheiro que ganha no fim da semana pela sua produtividade, ele é descontado. Então, o subemprego tem essa característica, né? De enquanto a pessoa estiver jovem e conseguir trabalhar, ele vai ser bom, né? Vai ter vai conseguir atender aquelas necessidades que a gente viu lá no começo da aula, né? Mas à medida que a pessoa vai envelhecendo e ela começa a não dar mais conta do seu serviço, ela não vai ter nenhum direito, principalmente o direito à aposentadoria. Então, essa é uma das características do subemprego e, infelizmente, esse subemprego ele é uma crescente no Brasil, né? Devido às condições que a população cada vez mais vem se agravando as situações de pobreza e miséria. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula. Até mais!